Graças a Deus, nos reunimos mais uma vez, nessa quinta-feira de feriado, mas estamos aqui firmes, fortes, nesse encontro com os protetores amigos, com os amigos espirituais, que todos possam ser envolvidos por essas vibrações que aqui nos foram deixadas. Assim que abri aqui, eu vi muitos espíritos sentados nas cadeiras, esperando a palestra. Então, a espiritualidade vem, nos protege e também traz os espíritos que querem aprender, querem escutar o Evangelho e serem também encaminhados. Hoje nós teremos a palestra do Rogério, que Jesus possa inspirá-lo, seu protetor amigo. E nós vamos, então, elevando o pensamento. Aqueles que estão em casa nos assistindo também receberão a visita dos amigos espirituais. Então, vamos unir os nossos pensamentos, fazendo a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. A paz do Mestre esteja mais uma vez nos acompanhando, nos recebendo aqui todos. Nessa paz, nessa harmonia, né? Que a Joyce hoje fez questão de nos falar que desde muito cedo a espiritualidade está aqui nos preparando, né? O ambiente para que a gente possa vir aqui, possa aprender e possamos comungar também da companhia com os amigos aqui da doutrina e também talvez um momento para que a gente tenha o nosso sentimento um pouco mais tranquilo, consiga harmonizar mais os nossos pensamentos e nos darmos a nossa própria companhia, né? Então a gente cumprimenta a todos aqui da casa, as pessoas que nos acompanham aqui pela rede social, tá? E nos coube falar hoje a virtude, né? Uma palavrinha bem sofisticada e que muitas vezes a gente acaba talvez não entendendo tão a fundo. Acho que precisamos aprender muito sobre isso ainda. E é um tema que está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Fala primeiramente do dever e em sequência da virtude, né? Se a gente pegar, e eu vou trazer a etimologia da palavra aqui, como diz no dicionário, fala sobre a virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável, do ponto de vista moral e da religião, e do comportamento social. E tem dois: conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade, né? Mas será que a virtude, como é explicada aqui no Evangelho, ela vai até aí, né? Até o momento da dignidade, né? Do compromisso moral? Será que ela avança, né? Será que ela esbarra aí? Será que é só fazer o bem, né? Ser correto apenas basta para ser virtuoso, né? Então,
se só ser correto quer dizer ser virtuoso, então se eu errar, então eu não sou virtuoso, né? São questionamentos quando a gente começa a tratar desse tema que a gente precisa trazer para si, porque um falso entendimento do que seja a proposta do Cristo na nossa vida pode nos levar, né, a tomar caminhos que não sejam aqueles que levam até o alvo aonde que ele propõe. Porque se a gente pegar um resumo de tudo, quando a gente encarna aqui, né, queira ou não, nós fomos matriculados, né, no grande curso da comunhão com o Pai, né? Se a gente pudesse resumir em, né, uma única frase, aqui está todo mundo no mesmo curso. Como chegar, como desenvolver a comunhão com Deus, como que a gente, né, se torna parte ativa, intencional, pertencente a esse universo, como que a gente se aproxima de Deus, como que a gente aprende a se relacionar com Deus, né? Então, e o nosso grande professor, claro, o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, através de todos os exemplos, de todos os ensinamentos, a finalidade é essa: nos aproximarmos do propósito da nossa criação. Tá? Então, não há praticamente ficar bom para se aproximar de Deus. É o inverso, né? Nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos melhores. Aqui já está um grande paradigma que muitas vezes a gente se confunde. Então, quando eu tiver isso, quando eu conquistar isso, quando, e vai ficando cada vez mais para frente. Então, a gente primeiro fica se martirizando de nos tornarmos melhores, com mais virtude, para que eu possa fazer alguma coisa, para que eu seja melhor, para que eu, né, possa fazer alguma atividade, para que eu possa doar. Mas não, é através da aproximação dessa comunhão com o Pai que nós vamos conquistar isso, né? Então, o convite de Jesus, né, neste capítulo, sede perfeitos, lógico, né? Como que Jesus, no seu entendimento, poderia fazer uma proposta para nós de sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito, né? Olhando para nós, seres tão pequeninos ainda, será que o Cristo estaria nos querendo comparar com o Pai? Mas se pensarmos, se avançarmos além das limitações que a gente tem dessa vida como única, e a gente enxergar com o grau, com o óculos, tirar o óculos dessa vida presente e colocar o óculos da eternidade, o que melhor do que uma meta inalcançável, já que teremos a eternidade para buscá-la, né? Se eu vou viver para sempre, se para mim, a partir do momento que Deus nos criou, não acaba, e eu cada vez vou desenvolver mais, então, né? Se a meta for amar a terra inteira, e depois disso? Então, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Uma meta inalcançável, sim, para que a gente tenha sempre o que buscar, né? Então, quando a gente extrapola um pouco das nossas limitações, da presença, do presente, daquilo que nos circunda, a gente começa a elevar os nossos pensamentos. Então, esse é o convite de Jesus. E lógico, né, precisa
que a gente, né, esteja nesse grau de perfeição para que a gente experimente algum contentamento, né, para que a gente perceba a melhora, para que possamos nos sentir mais presentes, mais a presença de Deus em nossa vida, porque é uma coisa engraçada, porque assim, o pensamento divino, a fonte da criação, ele está, né, no éter universal. Então, Deus se espraia pelo todo. Ele está presente em toda a sua criação, né? Como assim aprendemos tão logo no Livro dos Espíritos. Mas muitas vezes nós não o percebemos. Então, assim, o telefone do lado de lá está sempre ligando para cá. É aqui que dá o culpado. Então, é mais um trabalho de limpeza da nossa antena mental, da nossa antena sentimental, para que a gente seja acessível. Então, quando a gente pensa em virtude de a gente se elevar, né, não tem nada disso. Não tem o outro lado lá. É engraçado a gente pensar assim, mas não tem fora de Deus, né? Não tem o lado de fora, só tem dentro. Então Deus está presente a todo momento. Somos nós que nos fechamos. Então, quando a gente pensa em virtude, como algo que vai, né? E a gente pensa algo muito além das nossas possibilidades, não é esse exatamente o convite, porque ele é gradual. Ele reconhece o nosso momento, Cristo reconhece o nosso momento e faz com que nós nos reflitamos, que a gente pense mais, que a gente se volte mais para as nossas potencialidades e assim, do ponto em que estamos, no lugar que estamos, principalmente, né, aquilo que somos, para que a gente melhore. O convite de Jesus era para que a gente melhore, não que a gente se torne outra pessoa. Porque muitas vezes a gente acha virtuoso, né? A gente está confundindo virtude com personalidade, com características pessoais, né? Ah, virtuoso é aquele que fala bem aqui na frente. Esse que não é. Esse que não é mesmo. Né? Quem está aqui, né, no caso dessa de hoje, é quem mais precisa escutar. Né? Então não tem nada a ver com aquilo que a pessoa faz, com a maneira como ela se expressa, pelo aquilo que ela é, né? Ou aquilo principalmente que ela aparenta ser. Né? A própria Joana de Cusa, quando se aproxima de Jesus, ela faz essa inflexão que tinha ouvido, né, a palavra de Jesus e aquilo a comoveu, mas o problema dela estava no lar. O marido, o compromisso com o filho, o marido era lá ligado, né, aos romanos e tudo mais, então ela ia, né, o que eu faço para eu me dedicar? E ela se sentia comovida por aquela, né, por aquelas palavras, por aquela boa nova. Jesus aconselha, não, volta para o lar, apoia o marido, apoia os filhos. Ele não pediu para que ela fosse outra, para que ela saísse do cenário, né, mas para que ela desenvolvesse ali, né, onde ela foi plantada. Então, a virtude, para a gente sintetizar, ela está nessa força moral do domínio das suas próprias inclinações, né? Se a gente for pegar e refletir na escala espírita, como ela é colocada aqui no Evangelho, se não me engano, a pergunta 101, né? Vai da 101 a 112, mais ou menos. Na 101, ela está falando sobre a escala espírita, né? As três categorias, né, macro, porque elas são subdivididas também e vão explicando nas perguntas. Mas ela parte dos espíritos imperfeitos, né, espíritos bons e espíritos puros, né?
Se a gente pegar o caractere geral de espírito imperfeito, né, ele vai falar que o espírito imperfeito é aquele em que a matéria, o corpo, predomina sobre o espírito. Ou seja, nós estamos muito mais ligados, nós atendemos muito mais os chamados da vontade do corpo do que do espírito. Nós estamos muito mais ligados às questões mundanas, às coisas materiais. Isso caracteriza o espírito imperfeito. Ou seja, ele, com essa imperfeição, muitas vezes cede às más inclinações, né? Pode levar algumas tendências à maldade. Então, tem algumas derivações dentro da própria imperfeição, tá? Espíritos bons, que já é a segunda categoria, já há um inverso, uma predominância, né, da alma, do espírito sobre o corpo, né? São espíritos que já, né, praticam mais o bem, já têm um grau mais elevado. E, né, bem resumido, o espírito puro. E aí a palavra já diz, a palavra como define Kardec, ela já é muito esclarecedora, porque não são espíritos iluminados, transcendentes, não tem não. A palavra já diz espírito puro. Então, a diferença de um espírito imperfeito para um espírito puro é o grau de impureza entre um e outro. Ou seja, é limpar aquilo que é impuro. Não é quanto mais bem você coloca, é um trabalho mais de limpeza, ou seja, desenvolver virtudes é um trabalho de purificação. Ou seja, nos remete à ótica de que nada está fora. Não há nada que eu precise buscar fora de mim para que eu me desenvolva, né? Não sei se vocês conseguem entender, porque muitas vezes, a hora que a gente quer evoluir, que a gente toma conta, decide assumir as rédeas da nossa evolução, a gente parte aqui, então, onde que eu vou buscar? E começa a olhar para fora. A gente, como decide construir virtude na nossa vida, é como a gente faz mais ou menos como fosse construir uma casa. Peraí, ó, eu angariei alguns recursos, eu tenho que ali comprar isso, tal, vou juntar aqui e vou construir. Não. No caso de nós mesmos, Deus já nos criou com as nossas potencialidades. Então, todas essas qualidades que se transformarão em uma grande virtude já é inata no nosso ser. Então, é muito mais um trabalho de purificação, ou se a gente quiser chamar de desenvolvimento, né? Ou da gente desobstruir. Muitas vezes a gente obstrui isso, né, com algumas ações que acabam nos atrapalhando, das quais a gente precisa resgatar, né? Então é muito mais um trabalho interno de olhar para si, não olhar para fora, muito menos para o outro, né? Porque a gente cai nesse engodo, a gente cai nesse engano de começar a fazer comparações. Deus nos deu essa capacidade de pensar, né? E a gente aprende muito pela assimilação, né? E a gente começa a fazer comparativos de que esse está melhor ou esse está melhor que eu, e é aí que muitas vezes a gente se engana. Então, o convite do Cristo é esse, para que a gente consiga vencer a si mesmo. Um ser virtuoso é aquele que se resolveu, é aquele que entrou em paz consigo, que reconhece sim seus defeitos, a sua pequenez ainda, mas que com a sua intencionalidade ele vai avançando aos poucos. E, principalmente, né,
não expõe isso, né? Ele não fica se vangloriando das conquistas ou dos pequenos passos que já fez. Porque ser virtuoso é o contrário de ser orgulhoso, porque aí já perderia todo o mérito, né? E sim, quando nós falamos que para a gente ascender, passar de um grau de espíritos imperfeitos para espíritos bons, pelo menos, eu acho que todos nós queremos chegar lá, né? Nós temos esse grau de impureza do qual eu falei aqui atrás, agora há pouco. E muitas vezes a gente escolhe um grande vilão, uma grande vilã, que são as paixões, né? Que são ainda, né, o ceder a essas paixões, né? Ceder a alguns vícios, né? E quando a gente, né, se a gente passou aqui por todo o estudo do Livro dos Espíritos, esses mesmos instintos, essas paixões lá atrás, elas foram forças propulsoras que nos fizeram chegar até esse momento. Os instintos, essas forças, né, nos empurraram até aqui. Chegamos a um momento em que nós desenvolvemos inteligência, né, suficiente para começar, para talvez sublimar um pouco mais isso, né, e colocar o sentimento em ação. Então, esse talvez seja a grande transposição que a gente precisa fazer. Então, uma paixão bem guiada, ela é uma fonte propulsora. Está até aqui a pergunta 895. Quando nós dominamos esse instinto, essa paixão, ela é uma mola propulsora que vai nos fazer realizar muitas coisas. Mas quando ela nos domina, ela pode ser avassaladora. Então, nem sempre aquilo que a gente diz que é uma coisa muito ruim, o é de fato, né? E eu fiquei um pouco perplexo quando eu vi essa afirmação estudando, porque assim, a palestra que eu escutei falava da própria Maria Madalena, né? Porque se a gente for entender quem era ela até o momento do encontro com a Boa Nova, com o Evangelho, era uma mulher, né, de vida promíscua, como vamos dizer assim, e que estavam a cada noite com um homem, com outro, né? E para aquela época, ou para a época de hoje, seria condenável, né? Seria algo, né, de desprezo, assim como muitos entendiam, né? Mas para o Cristo, com toda a sua grandeza, o seu amor, ali ele via um potencial, ali ele via uma virtude. O que ele pegou? Porque muitas vezes é pegar, né, e ajustar um pouquinho a intensidade e a direção. Ele, com maestria, com amor, o fez. Ou seja, aquela que se doava aos braços de vários, ela foi a única dentro daqueles liderados que foi parar lá no Vale dos Leprosos, como diz a história. Olha o tamanho da dedicação, o tamanho da doação. Ela acolheu, e quando né, na série do Chosen, a gente vê, é uma série muito bonita, né, mas o quanto ela é acolhedora, o quanto ela é inspiradora, o quanto ela traz conforto, entendimento. Então, aquele ato lá de se doar, né, de ceder às paixões, foi ajustado com um mínimo
né? Só deu um novo direcionamento. Então a força dela, né, que ela tinha ali, com o Cristo, direcionou para algo muito melhor. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha em nós que é um defeito, que é algo que está nos atrapalhando, ou que as outras pessoas julgam em nós um perfeito, talvez seja uma questão de intensidade e direcionamento. É aí que a gente fala, porque a gente espera que aconteça as coisas primeiro para aproximar do Cristo, para aproximar de Jesus, para aproximar de Deus. Mas é na presença, é na convivência dele que nós vamos conseguir fazer esse ajuste de rota e aplicar essa força que nós temos, que antes usada de maneira inadequada, que acabava nos prejudicando, e usar essa mesma força, né? Essa mesma, aquilo que te causava muita dor, para o bem, né? A gente vai canalizar isso para algo bom. O próprio Cristo, quando chama o Pedro, né? Ele não chama Pedro e fala: vem Pedro, vem ser um apóstolo dos gentios. Essa missão era de outro. Pedro, quando conheceu Jesus, era um pescador. E Jesus faz a proposta dele para que ele continue pescador, para que ele se tornasse um pescador de almas. Aquele líder intempestivo, duro, preconceituoso, né, usou toda a força já na presença de Jesus para liderar pessoas, como conta, né, na posteridade, já depois de ter passado, já envelhecido, diz que a sombra de Simão Pedro curava. Todos, quando ele chega em Roma, todos queriam passar perto dele para ver aquele homem que conviveu com Jesus, né? E ele era aquele cara truculento lá atrás, preconceituoso, né? Que arrancou a espada. Não era esse cara? E Jesus canaliza essa força que ele tinha de se lançar, né? De liderar, de ir à frente, e canalizou para o bem. Mas ele não se tornou outra coisa. Pedro continuou um pescador, né? Então, muitas vezes a gente confunde isso. A gente acha que o chamamento do Pai, o chamamento de Jesus para a nossa vida vai querer que a gente se transforme em outra coisa. E não. Virtude não é isso. Virtude é muito mais de um trabalho de reconhecimento das nossas fragilidades, reconhecimento das nossas forças e direcionamento em favor do outro. Porque quando a gente está aqui, eu não lembro o número da pergunta, quando a gente fala o que mais, tirado todos os vícios, né, pondo de lado todos os vícios, qual é a maior característica que define a imperfeição, né? Se eu não me engano, pergunta 895. É o interesse pessoal. Ponto. Então, enquanto ainda pensamos na vida olhando só do ponto de vista da nossa felicidade, nosso bem-estar, enquanto ainda entendemos isso dessa forma, ainda não passamos para a segunda categoria na escala espírita, né? Ainda entendemos felicidade de um ponto de vista de bem-estar meramente pessoal. Então, o interesse do todo, quando passarmos a olhar, ou seja, se nós estamos em casa, né, num dia de feriado como esse, e
De repente, vou ligar o meu som lá, estou num prédio que é, né? Se eu erguer a mão, eu ponho a mão no teto. E eu vou lá e ponho o som nas alturas. E estou escutando a minha música lá. E isso não me causa nenhum incômodo, né? Eu acho que eu ainda tenho que, né? Eu tenho que aprender muito ainda, né? E são pequenas coisas. A gente acha que às vezes precisa fazer muita coisa, né? Mas é uma nuance muito sutil, né? Que, que trafega ali entre o dever, né? E a virtude. É uma linha tênue que a gente precisa encontrar entre aquilo que é dever nosso ou do momento que aquilo passa a ser um benefício, aquilo passa a ser algo virtuoso, né? Muitas vezes a gente não consegue definir isso, né? São as pequenas porque não há auditório para isso, a não ser a nossa própria consciência, né? Não tem ninguém julgando, né, muitas vezes aquilo que você pensa, diz e age no seu íntimo. É você e você. Sou eu comigo mesmo. Então são pequenos detalhes entre olhar uma pessoa, a pessoa fazer alguma colocação infeliz e eu virar para cá, sabe, atirando quantos pensamentos indevidos para aquela pessoa que fez uma colocação infeliz. Então a gente muitas vezes faz isso e isso não tem auditório, né? Então é cada vez mais a gente conseguindo reconhecer isso na nossa própria vida. E aí que a gente pode acabar se confundindo muitas vezes e entender virtude no outro, né? E isso ser apenas um traço de personalidade, né? Aquele que é mais falante ou aquele que é mais sábio. Então ser virtuoso é ser uma pessoa sábia, de pensamentos claros, né? Ou será que é só ser uma pessoa bondosa? Há espaço para todo mundo. Deus, nessa obra divina, há espaço para cada um manifestar-se naquilo que lhe é característico. Assim como Simão Pedro, né, não virou outra pessoa, Deus não quer, não precisa que a gente vire outra pessoa, né? Porque se a gente for pegar as nuances, né, pegar pela própria psicologia analítica, né, há praticamente dois caracteres de pessoas: pessoas extrovertidas ou pessoas introvertidas. Qual é mais virtuosa? E é um erro danado se um introvertido achar que ele precisa se transformar em extrovertido para ser virtuoso, né? Porque, né, isso está na orientação dele, na maneira como ele cresceu até agora, né? Só para a gente entender, é uma definição de Jung, de Carl Jung. A pessoa tem a energia dela mental voltada para si, para a experiência consigo mesmo. É uma pessoa introvertida, né? Uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem a sua orientação para fora. Então ela retira o seu bem-estar, o seu alimento em fazer essas trocas com as pessoas, né? E como que se dá? Como que a gente constrói virtude, né? Aí vem Deus e mistura todo mundo. Aí é só, vai sair um ônibus daqui, você entra, eu introvertido, eu entro lá, tal, eu já vou caçar o cantinho mais reservado que tem. Catar um livro ou catar um fone por aqui, né? A hora que entrar um extrovertido, a primeira coisa que ele vai fazer vai sentar do lado, porque ele precisa conversar.
E aí é que a gente, ao invés de aprendermos um com o outro, sermos complementares, a gente começa a julgar. Fala assim, não, o bom é ser introvertido, é ficar quieto, essa pessoa não para de falar, né? E o outro fala, nossa, esse mudo aí não dá atenção para os outros. E a gente começa a fazer esses comparativos. E a gente se pega fazendo isso, porque são esses opostos que se atraem. Se tem uma pessoa que tem mais 4 características que ele define, uma pessoa intuitiva, né? Uma pessoa que tem a percepção da vida pela intuição, né? E ela vai se aproximar de quem? Uma pessoa que tem a percepção da vida pela sensação, é uma pessoa concreta. Então, o intuitivo está com a cabeça lá no futuro, mas nunca presente onde está. A pessoa concreta, né, está aqui, no presente, no agora, com os pés no chão. Então, esses opostos estão misturados dentro dos nossos convívios, né? E é preciso que a gente reconheça, que a gente aprenda um pouco mais sobre o outro e aprenda sobre nós. Então, seria um erro muito grande uma pessoa intuitiva querer se basear na felicidade de uma pessoa sensitiva, porque é algo muito além daquilo que ela pode para essa vida. E não queremos dizer aqui que as pessoas não têm todas essas características, mas que ao longo das nossas encarnações nós vamos nos apegando mais a um jeito de ser. Então, se uma pessoa que é orientada ao pensamento, né, a forma de pensar, pensamentos claros, a razão em si, essa pessoa cada vez mais vai reforçando isso nas suas encarnações e o pensamento dela fica uma faca. Ela cada vez vai estudar oratória e tudo mais, porém, nas emoções, né, uma pessoa que se orienta pelo pensamento é uma pessoa muito ruim, muitas vezes, né, não desenvolvida nas relações, nas emoções, né? Então, são essas pequenas nuances que a gente precisa se atentar, e isso, né, com as encarnações sucessivas, isso está no nosso meio, isso está no nosso convívio, isso está no nosso núcleo familiar, isso está no nosso casamento, isso está nos nossos filhos. Então, porque, nossa, eu sempre vou, por onde eu passo, eu vou acabar me esbarrando numa pessoa que fala demais, e eu sou quieto. E nossa, daqui a pouco vou, porque a gente vai estar sempre atraindo aquilo que a gente precisa para que a gente evolua. A gente precisa desse contraponto, para não entender o mundo só do nosso ponto de vista. Porque a gente ainda acha que, nossa, regeneração do mundo vai ser quando todo mundo tiver o mesmo gosto musical meu, né? Olha, todo mundo, a partir de hoje, começou a escutar rock, gente, ó, né? Regeneramos o mundo. A gente acha que o nosso ponto de vista ainda deve prevalecer. Somos nós que estamos certos. E há uma constituição daquele ser que está do seu lado de tantas e tantas encarnações. E não vai dar para ser agora, né? Então você pega um intuitivo que entra dentro de casa, estava com a chave no bolso do carro, foi no banheiro, voltou, cadê a chave? Né? Aí casa com quem? Com a pessoa que é da sensação. Tem lá, ó, calcinha vermelha, calcinha rosa e tal. E aí o marido é intuitivo, não sabe de onde que pôs a danada da chave. Mas seria tão bom se esse intuitivo, né, aprendesse um pouquinho que há valor, que dá para, né, arranjar um xing-ling lá e escrever, ó, lugar da chave, põe aqui, né? E toda vez pôr ali, né? Mas para a pessoa também que é organizada, que é concreta, também olhar um pouquinho melhor, há algum valor na desorganização? Será?
Uma pessoa que tem o senso da criatividade, do improviso, né? Eu tenho que defender o meu time aqui, né? Será que não há nenhum valor nisso, né? De querer controlar tudo, de querer, né? Tá tudo aqui, ó, né? Tudo é assim, 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 assado, né? Então, esses opostos estão misturados. E assim nós vamos construindo virtude, né? Então, muitas vezes a gente entende isso, né? A gente olha, mas será que é dever ou será que é virtude? E eu escutei uma historinha para a gente poder finalizar, que eu acho que ilustra bem. Dizia que havia um filósofo, uma pessoa que estava estudando muito, um filósofo, estava crescendo como mestre, e ele tinha 2 discípulos. E esses discípulos estavam aprendendo muito, indo muito bem, né? E naquela região falava-se de um grande sábio que vivia no topo de uma montanha, que era o homem mais sábio daquela região. E esse mestre havia feito uma promessa a esses 2 discípulos que eles se dedicassem muito, se eles se dedicassem muito mesmo naquelas lições, que eles estavam indo muito bem, um dia ele levaria esses 2 discípulos até a montanha para conhecer esse homem sábio, né? E que assim continuasse. E eles foram, se dedicaram, né, às lições, aprenderam, né, foram ficando cada vez mais inteligentes, mais estudiosos. E chega o dia que ele fala, olha, vocês chegaram, né, conseguiram, e na próxima semana embarcaremos na expedição montanha acima para conhecer esse grande sábio. Que eles fossem, descansassem, aproveitassem as festividades que tinha na região da época, e na semana seguinte iriam para lá. Ao retornarem para casa, um caminho longo, e era, né, a montanha perto de uma aldeia, que tinha algumas feiras ali, e aquele povo estava todo indo para essa feira, né? Todas, né, as famílias andando, e ia indo um pastor, um jovem pastor, levando um rebanho de algumas ovelhas, porcos, tudo mais. E os 2 jovens notou que um dos animais, um porco, de um certo peso, ele estava mais lento que os outros, ele estava com a perna machucada, né? E esse pastorzinho, muito impaciente, batia, e o animal ali meio tropeçando, não estava aguentando mais, e estava, né, atrasando a chegada dele até a aldeia, e eles olhando. Logo chega um senhor, um velhinho lá, e se oferece espontaneamente para que, se ele podia carregar o porco. E o pastorzinho acha que é muito estranho, mas, né, pode, né? E aí o ancião, com alguma dificuldade, vem e põe o porco aqui na cacunda e vão seguindo. E vai caminhando, os 2 olhando aquilo ali, e está olhando, e percebeu que o jovem pastorzinho estava tirando sarro, achando, né, as 1000 maravilhas, sem gratidão nenhuma. Estava desdenhando. Olha que atitude mais, né, mais idiota desse velho, carregar esse porco, né? O porco não estava nem aí com a paçoca, né? Estava ali existindo. Então, não havia gratidão do porco, não havia gratidão do pastor. E eles começaram, né? Tudo eles refletiam. Por que será que esse velho fez isso? E ficaram com aquilo na cabeça. Passaram, né? Cruzaram com aquele povo e foram. A semana seguinte, voltando com o mestre, antes de subir na montanha, eles contaram o caso. E a grande dúvida era: por que aquele velho fez isso? Foi pelo porco? Foi pelo pastor? O que será? O mestre dá uma pensada, né, com a sua sabedoria, e ele fala: não, foi por ele mesmo. Foi pela paz da sua consciência. Foi por aquilo que ele achava que era certo. Porque
Se ele visse e notou que aquilo era o certo para fazer, né, depois ele ia ficar cobrando a sua consciência de não ter feito. Então ele fez o que era certo, ele fez o que era justo, ele fez aquilo para ter paz na consciência. E eles, né, escutaram aquilo a contento, né, falou, olha, uma sábia resposta, e subiram a montanha, foram lá visitar o Senhor. Chegando lá, né, é óbvio que o velhinho que carregou o porco era o homem sábio, né? Senão a história não faria sentido. Mas ele estava lá em cima e começaram, né, foi lá, teve um dia maravilhoso na expedição com aquele senhor, com o sábio e tudo mais. Ao chegar no final, né, ele se despede, né, que os 3 visitantes estavam voltando, e ele fala, ó, poderia ajudá-los em alguma coisa a mais? Há algo mais que eu possa ajudar? E eles ficaram o dia inteiro com aquela dúvida, por que esse velho carregou o porco? E eles falam, olha, já que o senhor perguntou, você lembra da semana passada, eu vi o senhor lá carregando o porco, né, assim, assado, contou toda a história. O nosso mestre já deu uma resposta, né? Mas como nós estamos aqui, eu queria escutar do senhor, por que você carregou o porco? E aí o ancião fica lá, semana passada? Semana passada, tinha a festa lá na vila, tal, não sei o quê. No rebanho? Do rebanho. O porco? E aí eles ficam perplexos e falam assim, mas foi o senhor que levou? Ele falou, olha, meu filho, eu estou muito velho. Eu não lembro, não estou lembrando nada de história de porco, nada de história de, né, de carregar porco, não. Vocês me desculpem, eu queria te dar uma resposta, né, para sanar a sua dúvida, mas eu sinceramente não me recordo. E assim, todos descem perplexos e vão descendo. Eles não entendendo, falou, nossa, ele deve estar, né, já não está funcionando bem. E, mais ou menos no meio do caminho, o mestre deles começa a dar uma gargalhada. E ri. Ele falou, ficou mais um, né? O velho que perdeu a memória, ficou louco, agora esse aí está rindo do nada. E ele fala, mas do que você está rindo? Ele fala, não, eu estou rindo da minha estupidez, da resposta que eu dei para vocês. Mas como assim? Quando eu respondi que ele fez aquilo pela paz da sua consciência, por aquilo que era correto, né? Eu respondi pela maneira que eu faria, a maneira de um filósofo, a maneira de um aprendiz. Ele não, ele é um sábio. Ele faz aquilo com tanta naturalidade que a sua mente já não registra mais isso. É um fato sem importância. Ele fez aquilo por aquilo que ele é, pela constituição do seu ser, por aquilo que ele conquistou. Eu faria por aquilo que é certo fazer, por aquilo que eu devo fazer, né? Então aí seria assim a grande diferença entre uma pessoa que faz pelo dever e uma pessoa que faz pela virtude. Mas como nós chegamos na virtude? Carregando talvez 1000 vezes o porco, até que a gente não registre mais na nossa memória que estamos carregando porcos, né? Então, fica a paz do Mestre com todos nós nessa noite. Vamos então, fazendo a nossa prece para recebermos o passe da noite. Vamos fechar os nossos olhos, visualizando a figura meiga de Jesus. Que Ele possa estar nos lares de cada um, que Ele possa estar ao nosso lado. Vamos imaginar Jesus com seus braços abertos, nos convidando, no vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor, perdão onde haja injúria,
Fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim